Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Só quem está alegre, diga amém! Amém! Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez junto com os irmãos. Glória a Deus. Glorifico o nome do Senhor pela vida do nosso pastor, glorifico o nome do Senhor pela sua companhia. Louvo a Deus, né, pelas nossas crianças. É uma bênção, né? Nós vemos as crianças disputando o microfone para estar louvando o Senhor. Isso é uma bênção, né? Porque tem lugares que, na verdade, muitas crianças, jovens, não querem louvar o Senhor. Mas aqui nós podemos ver os nossos jovens, nossas crianças, né, disputando o microfone para estar louvando o nome do Senhor, né? Eu queria estar lendo, juntamente com a igreja, no livro de Êxodo, ainda no Velho Testamento. Você vai achar aí 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Depois você vai achar o livro de Reis, de Êxodo. É Êxodo. Logo depois de 2 Crônicas. Êxodo o quê? Êxodo, no capítulo 3, estaremos ler alguns versículos. O Senhor tem colocado no meu coração esta palavra e eu creio que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Livro de Êxodo, ainda no Velho Testamento, depois de 2 Crônicas, capítulo 3. O título aqui diz: E levantando o altar. Pastor, por favor, repita novamente. O livro de Êxodo, capítulo 3. Extra. Êxodo. Extra. Êxodo. Extra. É? É aqui? Isso. Logo depois de 2 Crônicas, ainda no Velho Testamento. E Êxodas. É tudo no Êxodo. Isso. Êxodo. Louvado seja Deus. Calma aí. Vou botar aqui. Só pode repetir? Capítulo 3, nós estaremos Bota lendo. aqui. Êxodo. Versículo 2. Bota aqui Êxodo. Aleluia, Jesus. Dá só. Se não que achar, digo amém. Amém. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 3, o versículo 2 diz: E levantou-se Josué, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre eles holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Agora versículo 11, 12 e 13. Versículo 11 diz: E cantavam a revezes louvores, e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilava com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Versículo 12 diz: Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos estas coisas, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Versículo 13: De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilavam com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Eu queria com toda a igreja repetir o versículo 12. Vamos lá no 3 para ficar bem bonito, as crianças. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Porém, muitos sacerdotes e levitas, chefes dos pais já velhos,
vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Amém. E você pode se assentar, glorificando a Deus, porque Ele está neste lugar. Eu queria que você prestasse um pouco atenção e me suportasse em alguns minutos, para que você pudesse entender o que o Senhor, através desta palavra, através do seu Divino Espírito Santo, Ele irá falar conosco. Muitos conhecem essa história e muitos não conhecem. Nós temos em nosso meio pessoas do povo evangélico que gostam de ler Bíblia, mas também existe no nosso meio pessoas que não gostam de ler Bíblia, né? Nós sabemos que ler a palavra é muito importante na vida do cristão, porque é a mesma que vai nos libertar, é a mesma que vai nos levar ao céu, é a mesma que nos mostra como é o nosso Deus e como agradar o nosso Deus. A palavra é algo tão poderoso que ela nos fortifica, ela nos alimenta espiritualmente. Então, se de repente nós pedimos para levantar as mãos as pessoas que já leram esta palavra, de repente encontraremos algumas pessoas que nem passaram por aqui ainda e não leram esta passagem. Então eu vou fazer uma introdução para que você possa entender esta palavra, para que você possa receber de Deus a mensagem que o Senhor tem dentro desta palavra para o seu coração. Haja visto que este momento é um momento que o inimigo ele ataca, porque ele sabe que uma vez que você vai ingerir esta palavra, a sua alma vai se alimentar. Uma vez que você entender esta palavra mesma vai fazer com que você se alimente espiritual, a sua alma se alimente, e você use esta palavra na sua vida, no cotidiano e durante todo o momento da sua vida. E você também passe para outrem o resumo, o resultado, o conteúdo que esta palavra vai trazer para você. Então é por isso que eu peço a você que preste bem atenção nesta palavra, porque muitas das vezes nós ministramos uma palavra e depois lá fora a gente vai dizer: o que você entendeu desta palavra? Eu não sei. O que você ouviu a palavra? O que você ouviu? Eu não sei. Aonde foi lido? Também não sei. Qual foi a mensagem? Qual foi o conteúdo da mensagem? Em muitos cultos nós perguntamos lá fora e a pessoa não sabe, não sei. Por quê? Porque não prestou atenção. Mas eu louvo a Deus que existe um povo aqui que ama a palavra, que gosta da palavra. E a palavra para nós hoje é muito simples. De repente, pareça um pouco difícil, né, de se explicar uma palavra como essa, mas a mensagem que eu trago da parte de Deus dentro dessa palavra é muito fácil de você entender. A Bíblia, ela vai dizer que o povo de Israel, ele sempre vacilava com o seu Deus. E toda vez que o povo de Israel, ele tropeçava nos mandamentos, ele não obedecia o Deus de Israel, Deus logo se retirava da frente de Israel, e não tinha arca, não tinha anjo, não tinha sacerdote, não tinha levita, não tinha exército que poderia livrar Israel da mão dos seus inimigos. E a Bíblia, ela vai dizer que mais uma vez Israel pecou diante do Senhor e foi levado cativo e ficou em Babilônia por algum tempo sendo escravo. Mas chega uma certa vez que Deus levanta uns homens lá no povo, esse lado, lá em Babilônia, para poder livrar o povo de Israel. Esdras foi um que Deus levantou para trazer o povo de volta de Babilônia para Jerusalém. E a Bíblia, ela vai dizer que quando o povo ele vem de Babilônia, ele sai daquele cativeiro e ele chega em Jerusalém, ele se interessa. A gente podemos ver aí dois nomes importantes que a Bíblia vai relatar o seu nome aqui: Josué e Zorobabel, dois homens que se dispuseram juntamente com seus irmãos e se interessaram em fazer algo para o Senhor. Eles se interessaram em preparar um altar para sacrificar sacrifício ao Senhor. E eles colocaram em seu coração de preparar a estrutura do templo. Porque uma vez que Jerusalém foi atacada, o templo
era linda, forrada de ouro, aquilo que era estrondoso, magnífico, aquilo foi destruído, o ouro foi levado. Na verdade, só se sobrou-se ali o resto do alicerce daquele grande templo. A Bíblia ainda vai dizer que os discípulos, uma vez, chamaram Jesus e disseram: Senhor, nós queremos te mostrar a estrutura do templo. Os discípulos chamaram Jesus para que Jesus pudesse ver. Eu creio, irmão, que para os discípulos chamar Jesus para mostrar a estrutura do templo, é porque a estrutura do templo era uma coisa muito formosa, uma coisa muito linda, estrondosa, grande, que chamava a atenção do povo. E a gente podemos ver aqui dentro desses versículos em que lemos, que aquele templo, ele foi destruído. O povo, ele não se interessou, pastor, em primeiro em construir o muro de Jerusalém, não. A gente podemos ver aqui que esses dois homens que Deus levanta entre o povo, eles se preocupam em preparar o altar para sacrifício do Senhor. Eles levantam alguns levitas de 20 anos para cima para poder sacrificar ao Senhor o sacrifício que era normal naquela ocasião. E logo depois, eles se interessam em preparar a estrutura, o alicerce, aonde eles iam novamente erguer o templo para adorar ao Senhor. Aqueles homens colocaram, eu peço a sua atenção, aqueles homens colocaram no seu coração o desejo de erguer novamente o templo para o Senhor. Mas nós bem sabemos que para erguer um templo precisa de um alicerce. Então, Josué, Zorobabel, com os seus irmãos, eles agora preparam homens que trabalham, e a Bíblia vai dizer que eles estão observando de perto, eles estão prestando atenção, chamando a atenção para que o alicerce, a estrutura do templo saia perfeita. Olha que quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós queremos fazer o melhor. Quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós queremos fazer aquilo que é de melhor, porque nós sabemos que é para Deus. E aqueles homens estavam com uma alegria no seu coração. Aqueles homens estavam preparando o alicerce, o templo, a estrutura do templo para apresentar para o povo. Aleluia, Deus. E a Bíblia agora vai dizer que eles preparam a estrutura do templo. Está preparada a estrutura do templo. Porque o primeiro templo que Salomão fez já tinha sido derrubado. E agora eles colocam no coração: nós vamos preparar a estrutura do templo. E nós podemos ver que tudo aquilo que nós fazemos, há uma inauguração. Quando se abriu esta igreja, houve uma inauguração. Quando se passa-se os anos e completa um ano, há uma inauguração, há uma festa. Aqueles homens colocaram em seu coração: vamos agora preparar uma inauguração para poder apresentar para o povo a estrutura do templo em que vamos erguer em Jerusalém novamente para adorar o nosso Deus. Aqueles homens, eu creio que naquela ocasião, não sei se eles forraram com papel de pergaminho, eu não sei se eles forraram com pano, eu sei que a estrutura do templo estava preparada para ser apresentada para o povo. A Bíblia vai dizer que os filhos de Asaf estavam lá com as suas flautas, com seus instrumentos para tocar, para ser apresentado a estrutura do templo. A Bíblia vai dizer que os anciões, eles ficaram em forma, os homens com buzinas ficaram em forma para tocar as buzinas, ou os saltérios, os tamborins. Eu creio que eles estavam preparados ali para fazer aquele barulho, para poder apresentar para o povo a estrutura do templo em que eles iam erguer. Aqueles homens fizeram a estrutura com muita alegria. Aqueles homens fizeram a estrutura incentivados pelo Espírito Santo de Deus para apresentar para o povo. E a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens tocam o tamborim, de repente toca-se a trombeta para apresentar o templo, a estrutura do templo para o povo. A Bíblia vai dizer que quando ele descobre a estrutura do templo, para que o povo veja ali a estrutura do
as vozes de júbilo. Mas a Bíblia também vai dizer que alguns anciões, e não era pouco, eram muitos anciões, muitos já velhos, que foram levados cativos, só que eles voltaram. E esses antigos, esses velhos, que observaram a primeira estrutura do templo, a Bíblia vai dizer que quando eles veem, irmão, eu entro dentro dessa cena. Quando as buzinas tocam, quando os tamborins, as buzinas tocam os tamborins, interrompe os tamborins, e quando as gaitas, alguém, os filhos de Azabe tocaram ali as suas gaitas, as suas flautas, os seus saltérios, e quando eles descobrem a estrutura do templo, eu posso ver essa cena, lendo a palavra. Muitos, quando viram aquela cena, começaram a jubilar. E a gente sabe o que é júbilo. Todos nós aqui entendemos o que é júbilo. De repente você ainda não jubilou na presença do Senhor. Mas de repente quando o teu time ganha, ou quando o Brasil foi campeão do mundo, eu creio que você jubilou. Eu creio que quando você recebeu de repente aquela bênção tão grande que você esperava, mas não tinha tanta certeza, você jubilou. Quem conhece aqui, irmão? O irmão que conhece o que é júbilo? Jubilar. Levanta a sua mão, você que conhece. Tem gente que não conhece. O irmão conhece o que é júbilo, não é? Você conhece, né, mano? Você é o que? Flamenguista, Botafogo, Você é Botafogo, né? Quando o Botafogo faz um gol. Quando o Botafogo faz um gol. Seja sincero, mano. Como você jubila? É milagre. Não. Mas quando ele foi campeão, uma ocasião, eu não sei quando, mas foi. Quando ele foi campeão, você jubilou. Eu não torço para time nenhum, mas quando o Brasil é campeão, eu jubilo. Eu vou jubilar junto contigo, nós dois. Mas tem que ser sincero, do jeito que você fez na sala, a missionária está do teu lado aí. Ela sabe como é que você jubila, então não pode mentir, né, pastor? Então eu vou jubilar junto contigo, né? Tá lá, preparando. Agora foi, Botafogo meteu um gol, jubila! O júbilo, tá vendo como é que ouve esse barulho? Agora eu queria que os varões lá fora jubilassem também no 3, vamos no 3. 1, 2, 3. Olha aí. Esse é o júbilo. O povo, quando eles viram a estrutura do templo, a Bíblia vai dizer que eles jubilaram de maneira tal que foi ouvido de longe. Mas os anciões que tinham visto a estrutura do templo de Salomão, aquela estrutura que os discípulos disseram para Jesus: Jesus, vem cá, que nós queremos te apresentar a estrutura do templo. Jesus olhou para a estrutura do templo e falou assim: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, não seja derribado. Jesus não deu muita importância para a estrutura do templo, mas os discípulos não. Aquilo chamou a atenção dos discípulos. E quando os anciões que tinham visto a estrutura do templo de Salomão, observe isso para você entender a palavra. Quando eles olharam para a estrutura do templo que eles tinham preparado em cima da estrutura do templo de Salomão, só que aquela estrutura que eles prepararam não levou de repente 10 anos, 20 anos, como levou a estrutura de Salomão. Não. Aquela estrutura que eles prepararam, de repente não era tão gigantesca como a estrutura do templo que Salomão preparou. Não era. Quando os anciões eles olharam para a estrutura do templo, a Bíblia vai dizer que eles choraram. Agora, se você observar, a coisa mais difícil é você ver um homem chorando. Eu sou chorando, a presença do Senhor chora à toa. Mas coisa difícil você ver é um homem chorando. E ainda mais, ancião. É difícil você ver um ancião chorando. Só quando ele perde um ente querido, perde um filho, perde a sua amada, ou está sentindo dor. Mas um ancião chorar, mas aqueles anciões, a Bíblia vai dizer que era muito. Quando os anciões observaram a estrutura do templo, eles abriram o seu bocão. Parece que eu estou vendo os anciões quando tiraram, tocaram por cima, quando tiraram, descobriram a estrutura do templo. Os anciões olharam. Quando eles viram, eles abriram o bocão a chorar.
Não esquenta não que eu choro feio. Agora imagine aí, amado. Imagine aí 2.000 anciãos chorando em voz alta. A Bíblia vai dizer que as vozes de choro, como as vozes de júbilo, foram tão grandes e tão altas que se ouviram de longe. E não dava para definir se estavam chorando ou se estavam sorrindo. Porque eu jubilava, mas tinha alguém ali que chorava. Então, o choro se misturou com o júbilo de alegria, de maneira que a Bíblia vai dizer que não dava para definir se eles estavam rindo, jubilando ou chorando. E eu li nessa palavra para Senhor, o que o teu divino Espírito Santo há de trazer para o meu coração, para me passar para a tua igreja. E o Senhor me deu uma mensagem dentro dessa passagem. E eu tenho certeza que você vai guardar na tábua do teu coração esta mensagem. Glória a Deus. Eu já me arrisco em dizer para você que quem vê a estrutura do templo pela primeira vez, jubila. Quem vê a estrutura do templo pela primeira vez, jubila. Dá grito, sim, mas de júbilo. Mas quem vê a estrutura do templo pela segunda vez, sofre o risco de chorar, pastor. Nós podemos ver que nós somos bem-aventurados, porque nós vamos ver a estrutura do templo pela primeira vez. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, de repente, levado para a Babilônia, de repente, nascido em Babilônia, quando eles voltam, que eles vê a primeira estrutura, eles jubilam de alegria. Eles não tinham visto a grande estrutura do templo que Salomão fez, não tinha visto. Mas quando os anciões que já tinham visto a primeira estrutura observam a segunda, eles choram. Por quê? Não tinha a mesma beleza. Por quê? Não tinha a mesma formosura. Por quê? Porque eles sabiam que aquele templo era bem menor do que o primeiro. E eles agora começam a chorar de tristeza. Porque o templo que ia ser erguido em Jerusalém seria menor do que já tinha. Agora, por que eu falei que nós que vamos ver a estrutura do templo pela primeira vez, não sofremos o risco de chorar? Eu tenho certeza que Judas Iscariote, que viu a estrutura do templo pela primeira vez, quando ele vê pela segunda vez, eu creio que ele vai chorar, pastor. Ele vai chorar. De repente, Pedro, ele viu a estrutura do templo pela primeira vez, ele vai ver pela segunda, ele não vai chorar. Não. Mas eu tenho certeza que muitos daquela época, que viu a estrutura do templo pela primeira vez, na segunda vez ele vai chorar. Não adianta, Pilatos, você que jogou a carga toda para cima do povo, lavou a sua mão na bacia, você viu o templo pela primeira vez, e pela segunda vez você há de ver, e eu creio que ele vai chorar, pastor. Vai chorar, vai. Tem pessoas, a multidão que seguia Jesus naquela época, quando vê Jesus pela segunda vez, eles vão chorar. Eles vão. Porque essa mensagem ela encaixa dentro daquela palavra que quando Jesus está conversando com Pedro, ele fala: Pedro, tu me ama? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Ele: sei, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E novamente ele diz: Pedro, tu me ama, Pedro. Pedro abaixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor Jesus falou assim: ó, então apacenta os meus cordeirinhos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, glória a Deus. Aí, você vai dizer: mas irmão Luiz, o que tem a ver a estrutura do templo lá de trás? Porque eu não vi. Mas você vai ver. Vai ter pastor. Vai ter pastor que quando olhar para a estrutura do templo, vai fazer igual os anciões. Vão abrir o bocão a chorar. Vai. Pastor. Eu posso até classificar alguns aqui. São pastores, pastor, que gostam muito de ovelha.
num lugar como esse, nesse calor? Sentar aqui, tá aqui, esses? Não. Eu posso classificar os pastores que vão olhar para o segundo templo e vão chorar amargamente. São aqueles que para sair na rua precisam de segurança, pastor. Eu fico com vergonha. É os camaradas armados, 3 de um lado, 3 do outro, precisa de segurança para sair na rua. Um camarada desse visita as viúvas de maneira nenhuma. Esses, quando olhar para a estrutura do templo, vai chorar. Vai. Entenda a palavra. Quando você olhar para a estrutura do templo, qual será a sua reação? Porque um dia você vai olhar para a estrutura do templo. Agora, irmão Luiz, qual vai ser a sua reação? Eu tenho certeza que os crentes que são dizimistas, quando eles olharem para a estrutura do templo, eles vão se alegrar. Os crentes, pastor, que são ofertantes, quando eles olharem para a estrutura do templo, eles vão se alegrar, porque eles estão cumprindo a Bíblia. Trazendo dízimos e as ofertas alçadas ao Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Mas aqueles que não dão dízimo nem a oferta, quando eles olharem para a estrutura do templo, eles vão chorar. Tem muitos crentes, eu tenho certeza que aqui não existe eles. Tem muitos crentes aí, pastor, que quando olhar para a estrutura do templo, eles vão se lembrar que andavam nas prostituições. Aí eles vão chorar. Tem muitos crentes que quando olhar para a estrutura do templo, ele vai ter que olhar. A Bíblia vai dizer que todo olho verá, todo joelho há de se dobrar. Quando ele olhar para a estrutura do templo, ele vai se lembrar que ele falava mal do irmão, que ele fazia picadinho no pastor de domingo em casa, que ele não obedecia ao pastor, que ela não obedecia à mamãe e nem ao papai. Ainda de menor, disse que era dona do seu nariz, abandonou tudo e eu quero viver a minha vida e ninguém me manda. Quando olhar para a estrutura do templo, vai se lembrar disso tudo e vai chorar. Vai chorar. Existe presbítero, diácono, até obreiro, que vai olhar para a estrutura do templo e vai chorar. Sabe por quê? Porque não é dedicado à obra. Podia fazer e não fez. Aí, irmão, olha, se nós formos classificar pessoas que vão olhar para a estrutura do templo e vai chorar, a gente vai ficar aqui muitos dias. Vai. Porque tem muitos irmãos que quando olhar para a estrutura do templo, ele vai começar a se lembrar: eu sou fofoqueiro, eu sou mexeriqueiro, eu sou caluniador, eu boto gato no relógio, eu não pago, eu pego emprestado, mas não devolvo. Ele vai começar a olhar para a estrutura do templo e ele vai começar a trazer lembrança tudo aquilo que ele fez. Quando os anciões olharam para a estrutura do templo, eles começaram a chorar. Foi algo que aconteceu lá no passado, algo que aconteceu que é incrível. É difícil isso acontecer, mas foi algo que aconteceu que para muitos trouxe alegria, mas para muitos trouxe tristeza. Existe coisa em nossa vida que é assim: quando dois times jogam, quando um fica alegre, o outro fica triste. Mas há de se acontecer novamente algo neste mundo que vai surgir a mesma coisa. Alegria para muitos e tristeza para muitos. Mas existe aquele que vai olhar para a estrutura do templo e vai dizer: eu fui fiel até a morte. Por isso eu estou alegre. Existe crente que vai olhar para a estrutura do templo e vai dizer assim: olha, eu estou alegre, porque eu orava pela madrugada, porque eu buscava na palavra, eu jejuava, na escola bíblica dominical eu estava lá, o melhor seminário que tem, nos cultos de doutrina eu também estava lá. Então, eu cumpri na minha vida lá em Efésios 6 que diz: revesti de toda a armadura, eu tenho algo que me defende, a palavra, a oração. Então eu olho para a estrutura do templo e eu me alegro. Eu creio que aqui existe um povo que diz: Jesus, vem agora. Aquele que é a estrutura do templo, porque o templo somos nós. O templo do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui vão olhar para a estrutura do templo e vai dizer: vinde, Senhor. Pode vir que eu estou preparado. E ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Possuí por herança aquilo que Deus, da fundação do mundo, eu já preparei para você. Ei, existe esse dia e ele vai chegar. O dia que é o dia do juízo, o dia da justiça do Senhor. O Senhor ainda arrisca em dizer: o meu dia
dia vai vir. Aí você vê tanta coisa acontecer e você vai dizer assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu não sei o porquê. Por que não existe justiça para mim? Eu não sei. Por que aquele ciclano faz isso, fulano faz isso e não há justiça para ele? Por que eu pago pelas minhas falhas e ele não paga pelas falhas que ele comete? Ei, existe um dia do juízo do Senhor. Existe um dia da justiça do Senhor. Sabe aquela mulher que fala mal de você? Sabe aquele que te prejudica lá no seu trabalho? Sabe aquele que você olha para ele e ele vai sempre prosperando? E você vê ele falhando e você diz, eu não sei como, ele vai tão bem, parece que nada acontece. Salomão, Jó também falou sobre isso. Parece que na casa do ímpio vai tudo bem. E na nossa casa, muitas das vezes, há adversidade. Parece que o ímpio chora e nós que choramos. Parece que só eles, pastor, que estão felizes e alegres. Parece que são eles que estão certos e nós estamos errados. No Natal, parece que nós estamos errados. Quando nós dobramos nosso joelho e vamos orar, comemos até ali nossa rabanada, mas lembrando do nascimento de Jesus, parece que nós estamos errados. Parece que eles que estão certos é aquele monte de vinho, é aquele monte de cachaça, é aquele monte de música que fala um monte de palavrão, é um dedo para um lado, dedo para o outro, caindo no tapa, é aquela euforia, aquela alegria que ninguém entende. Aí no outro dia está todo mundo, parece que é eles que estão certos. Ei, mas existe um dia da justiça do Senhor. Existe um dia que você vai se apresentar diante do teu Deus e ele vai dizer para você assim, ó, mostra-me as tuas mãos. Aí nesse dia você vai ter que mostrar as tuas mãos. Aí ele vai ver os talentos que ele te deu, aquilo que você fez com os seus talentos e aquilo que você não fez. Ei, vai haver um dia, e esse dia há de vir, que vai haver justiça lá no meio da tua família. Vai haver justiça lá no meio da tua parentela. Vai haver justiça daquele que te prejudicou. Vai haver justiça daquele que arrancou com a mão forte aquilo que era teu. Vai haver justiça daquele que te escravizou numa empresa e não pagou o salário necessário que você precisava. Ei, vai chegar esse dia da justiça do Senhor. Vai chegar o dia de muitos segredos ser revelados. Aquilo que botaram culpa em você que você não fez. Aquilo que te caluniaram e você não pode abrir a boca, senão o negócio estourava mais ainda. Esse dia da justiça vai chegar. Vai chegar. É o dia que você vai observar e olhar a estrutura do templo do Senhor. Quem almeja esse dia aí? Quem almeja? Eu almejo esse dia, irmão. Eu almejo esse dia. A Bíblia ainda vai dizer que o Senhor está abreviando esse dia para que muitos ainda se salvem. Mas eu almejo esse dia. De repente você está na mesma situação que eu. Eu olho para um lado, eu vejo tanta desgraça. Eu olho para um lado, eu vejo tanta catástrofe. É tanta matança, é tanta maldade. É as pessoas dominando por causa do dinheiro. É as pessoas sendo dominadas. É as pessoas sendo mortas. É mãe matando filho, enfiando filho dentro de tubo de cano. É mãe jogando filho lá dentro do rio. É filho dando facada no peito de mãe. É filho matando o pai degolado. É irmão matando outro irmão. É tio tirando a vida de sobrinho. É tanta morte, é tanta desgraça que está acontecendo. É tanta maldade, é tanta matança. E nós estamos estruturados na palavra, aguardando o dia do Senhor. Aleluia. Agora eu queria fazer uma pergunta, mas eu não quero que você responda. Eu queria fazer uma pergunta e eu quero que você responda para você mesmo essa pergunta. Se hoje, nesse exato momento, 9:12, a estrutura do templo se apresentasse diante de você, qual seria a sua reação? Júbilo de alegria ou tristeza de alma? A Bíblia vai dizer que naquele dia vai ser um dia de muita alegria. Guarde isso. Mas vai ser um dia de muita tristeza. Vai ser um dia de muita alegria, mas também vai ser um dia de muita tristeza. Eu deixo esse alerta para você hoje. Um dia, morrendo ou não, você vai se apresentar diante da estrutura do templo. Porque ele disse para Pedro, Pedro, você é Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você não pode se esquecer que você é um templo do Senhor. Quando você pegar aquele cigarro, você não pode se esquecer que você é um templo do Senhor. Quando alguém te convidar para você participar de uma prostituição, você não pode se esquecer, eu sou um templo do Senhor. E eu estou fixado numa estrutura que eu ainda há de ver.
Quando alguém te caluniar e você abrir o peito e dizer, eu vou lá e vou resolver esse problema, você se lembra que você é o templo do Senhor. Quando o inimigo armar cilada para você e te jogar dentro da cilada, para você mentir, para você abandonar a igreja, para você ir contra o seu pastor, contra a missionária, você se lembra que você é a estrutura. Você faz parte da estrutura, porque você está em cima dela. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu esta palavra? Levanta a mão assim. Quem entendeu esta palavra? Isso, você que entendeu. Agora, quem não entendeu, irmão, eu não entendi essa palavra de estrutura do tempo. Levanta a mão assim, quem não entendeu. Depois eu vou te explicar. Eu creio que todos entenderam esta palavra. Embora seja uma palavra um pouco desconhecida de nós evangélicos, né? Muita gente não gosta de ler o Velho Testamento, ler o Novo Testamento, mas essa mensagem eu deixo para você hoje. Um dia você, templo do Espírito Santo de Deus, vai observar a estrutura do templo pela primeira vez. Eu tenho certeza que a reação que você vai ter é de júbilo, de alegria. Você vai se alegrar tanto, mas vai se alegrar tanto que eu creio que de lá de casa eu vou ouvir o júbilo dele. Eu tenho certeza que quando o pastor vê a estrutura do templo, ele vai se alegrar tanto, que eu vou me alegrar, pastor. Você vai ouvir o júbilo da minha alegria lá da casa do Senhor. Quando a estrutura do templo se apresentar, nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Eu nunca voei, eu tenho vontade de voar, eu tenho medo até de andar de avião e de helicóptero. Eu nunca voei, pastor, mas esse dia eu não vou ter medo de voar. Nós vamos romper essa nuvem, nós vamos romper as galáxias, os espaços siderais, nós vamos atravessar tudo, nós vamos atravessar o primeiro céu, o segundo céu, nós vamos chegar lá no terceiro céu. Lá não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, lá você não vai suar mais, lá você não vai sofrer calúnia, e nem vai precisar de madrugada para estar no posto de saúde correndo atrás de remédio. Lá você não vai entrar no Rocha Maria e ficar 3 dias para ser atendido, porque lá não fica doente. Lá só vai ter alegria para aqueles que for fiel até a morte. Muitos estão abandonando, pastor, muitos estão olhando para trás e estão abraçando este mundo, mas nós estamos juntos, sendo fiel, seguindo para o alvo que é Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Eu queria que você virasse para o seu irmão e dissesse assim, ó, não esqueça, diz para ele, não esqueça, você é o templo do Senhor. Agora diz para ele de novo, diz, e está em cima de uma estrutura que você ainda vai ver. Guarde esta palavra no teu coração, para que você, naquele grande dia, jubila um júbilo de alegria e não grite como os anciões um grito de choro. Eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Eu quero agradecer o nosso pastor, a missionária, pela confiabilidade de estarmos cedendo esse povo para mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. E eu oro a Deus, peço a Deus que você guarde esta palavra na tábua do teu coração para não pecar contra o teu Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.